Glória a Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe, ótima manhã de quarta-feira para cada um de nós, amém? Nessa manhã eu queria trazer uma palavra aos nossos corações, né? Qual o tema dessa ministração? É o seguinte tema: a importância de termos uma mente e um emocional sadio para podermos liderar, né? Nós vemos a importância que devemos ter uma mente sadia e um emocional sadio para poder liderar. Isso, irmãos, nós como estamos na frente da obra, né, aqueles que estão na frente de uma obra, cuidando de um rebanho, a qual o Senhor confiou nas suas mãos. Isso serve também para algum líder, né, que exerce, né, uma liderança dentro da casa do Senhor, em qualquer área, em qualquer departamento. E também serve, né, para nós que temos uma família, temos uma casa. Nós estamos liderando uma casa, uma família. Então, para que nós não venhamos no final, né, perder, deixarmos de usufruir algo que nós tanto sonhamos, é necessário termos uma mente e um emocional sadio. Porque se nós não tivermos, Deus nos faz até promessa e seria até para nós contemplar com nossos olhos, mas devido ao estado emocional a qual nós muitas das vezes estamos, né? Não é errado, porque as aflições são grandes, né? E nós somos seres humanos, somos, né, uma parte natural. Então, automaticamente, tudo isso vai nos abalar, vai nos atingir, vai nos ferir no meio da guerra. E muitas das vezes, quando nós vamos chegando no final, nós já estamos tão baqueados, emocionalmente já estamos tão desestruturados e acabamos, né, errando no final. Porque nós vemos aqui no livro de Números, né, Moisés, ele foi escolhido por Deus para ser libertador do povo de Israel, que estava 430 anos na terra do Egito. E Moisés cumpriu todas as ordenanças do Senhor desde o início do seu ministério. Mas ele estava liderando um povo muito difícil. Ele estava liderando um povo rebelde. Ele estava liderando um povo de coração duro. Ele estava liderando um povo que só vivia reclamando, né? Teve até uma certa feita que Moisés subiu para o monte para orar, né? Para ter ali orientação do Senhor. Ficou 30 dias lá. Quando ele voltou, 30 ou 40 dias lá. Quando ele voltou, o povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar, porque eles acharam assim: nós não conhecemos o Deus que Moisés falou. Moisés sumiu, foi e não voltou mais. Nós precisamos de um Deus. Então eles exigiram Arão, né, construir um bezerro de ouro para eles adorar, porque nós seres humanos temos facilidade de crer naquilo que nós estamos vendo. Se nós não estamos vendo nada, então nós temos dificuldade de crer. Mas a palavra do Senhor em Romanos diz, Romanos 4, se eu não me engano, que Abraão, ele creu contra a esperança, não tinha nada para que ele viesse crer na promessa de Deus na vida dele, mas ele creu contra a esperança. E é um exemplo que ele nos deixa, né, para que nós, servos do Senhor, que não vivemos mais naturalmente, mas vivemos pela fé, venhamos crer contra a esperança. E a dificuldade, né? Moisés passou por muitas dificuldades, muitos conflitos, devido àquele povo sempre está dando trabalho para ele. Ele estava exercendo, né, o mandato de Deus na sua vida, mas ele estava liderando um povo muito difícil. E hoje não é diferente. Nós que estamos na frente da obra, lideramos um povo, né, de várias maneiras, de várias opiniões, de vários pensamentos, às vezes
tem ovelhas que dá trabalho, outras que não dá, outras que estão feridas, precisa ser curada, outras emocionalmente desestruturadas. Então, nós que estamos na frente da liderança, precisamos ter uma mente e um emocional sadio para que nós não venhamos perder aquilo que Deus tem para nós usufruirmos. Moisés, ele perdeu. Aqui no livro de Números, né, o Senhor falou para Moisés que ele não iria, né, entrar na terra prometida. Ele não iria levar o povo a entrar na terra prometida. Diz bem assim, o Senhor para Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés, sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo visto, será recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fortes rebelde ao meu mandato, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então, o Senhor falou assim, olha, Moisés, vem cá. Vamos até ali. Vamos até ali, vou te mostrar a terra. Porque eu falei e eu vou cumprir. Porque a palavra do Senhor diz em Números também, 19 e 23, que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Falaria ele, não confirmaria? Então o Senhor teve aquela preocupação de levar Moisés para contemplar com os seus olhos o que ele havia falado para ele no início do seu ministério. Que ele iria resgatar o seu povo por intermédio de Moisés e iria lhes lançar numa terra boa, numa terra ampla, aonde manava leite e mel. Mas pelo fato de Moisés estar tão desestruturado emocionalmente, nós vamos ver aqui também no livro de Números, capítulo 20, o povo se levantou contra Moisés e contra Arão, porque eram os dois, né? O Senhor, quando chamou Moisés, colocou Arão também ali ao seu lado para lhe ajudar, porque ninguém nunca vai fazer a obra do Senhor sozinho. Precisamos de auxílio, precisamos de obreiros abençoados, precisamos de homens, mulheres valorosas que realmente crê na palavra do Senhor para lutar em prol da causa do Senhor. E Deus levantou Arão para estar ao lado de Moisés. E quando o povo chegou a um determinado lugar, ali, né, ao deserto de Zim, eles começaram a murmurar. Eles começaram, né, a reclamar. Estavam com sede, estavam enfadados, estavam cansados, porque estavam andando pelo deserto. Eu sei que o deserto nos traz exaustão, o deserto nos traz cansaço, o deserto às vezes nos faz até querer desistir. Mas aqueles que são de Cristo, aleluia, eles não olham para o deserto. Mesmo no meio do deserto, eles glorificam e exaltam o nome do Senhor. Então eles começaram a contender, começaram a questionar contra Moisés e Arão. E eles começaram a dizer, antes tivesses perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que nos trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, para morrer aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figo, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Aleluia! Oh, glória! Nós que estamos na frente de uma obra, liderando um rebanho, muitas das vezes nós vemos, irmão, nós estamos na direção do Senhor, nós estamos obedecendo à vontade do Senhor para liderar uma congregação. E muitas das vezes tem ovelha que elas não recebem as suas vitórias, elas não recebem as suas bênçãos. E começa a colocar, eu não estou recebendo, é por causa do pastor, é por causa do irmão, é por causa dessa igreja, essa igreja é isso, essa igreja é aquilo, essa igreja é aquilo outro. Mas antes eu tivesse ido para outro lugar, mas antes eu tivesse ficado onde eu estava.
Eles não conseguem entender que deserto é uma preparação para entrar e para usufruir e vivenciar as promessas que Deus lhes fez. E cada um tem que passar o seu processo. O líder não é responsável pelo processo de cada ovelha, de cada liderado. O líder é responsável em ensinar, em guiar, mas não responsável para influenciar a Deus a viver as promessas que Deus lhe fez. E muitas das vezes nós passamos por tudo isso, aguentamos essa pressão, porque pessoas chegam até nós: olha, pastor, eu não estou recebendo a minha vitória por sua causa. Você não está na direção certa. Você não está fazendo o que é certo. Ali o povo começou a dizer: olha, você nos tirou de lá. Você e teu irmão Arão. Para nós morrermos aqui. Para nós perecermos aqui. Aqui não é uma terra boa, aqui é uma terra mal. Aleluia. Aqui não tem figos, aqui não tem vinde. Aleluia. Aqui não tem romã e muito menos água para beber. Aleluia. Deus nunca vai nos dar algo ruim. Aonde Deus nos colocar é para nós aprendermos. É para nós, aleluia, influenciar para poder vivenciar as promessas de Deus na nossa vida. O nosso problema de nós, seres humanos, é porque muitas das vezes queremos atribuir a outro as nossas fraquezas, as nossas frustrações. Houve uma época na minha vida quando a liderança da nossa congregação era outro pastor que não era o meu esposo. Assim, quando eu me casei, eu caí numa frustração tão grande. Eu cheguei pro meu esposo: vamos sair deste lugar. Vamos sair desta igreja. Não tô vendo nada. A igreja tá assim, a igreja tá assada, a igreja tá crua, a igreja tá... né? Coloquei um monte de defeito e eu já tava lá por um bom tempo. Nós não saímos porque o meu esposo, sábio, né? E Deus já tinha um propósito na nossa vida de nos colocar naquele lugar como líderes. Ali nós éramos obreiros. Naquela época, quando eu caí na frustração, queria sair, meu esposo falou: não, nós vamos ficar ao lado do nosso pastor. Porque outras pessoas estavam saindo. Nós vamos ficar ao lado do nosso pastor e vamos ajudar nosso pastor, ele precisa. Outras pessoas já estão saindo. Eu acalmei, fiquei, e não demorou muito tempo, o Senhor nos colocou na frente da obra. Então, o que Deus faz na nossa vida nunca é mal. O que Deus faz na nossa vida nunca é ruim. Por mais que no momento nós não estamos vendo nada, mas Deus tem uma promessa ao teu respeito, ao nosso respeito. E Ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que venha se arrepender. Vai cumprir no tempo determinado de Deus. E ali, né, o Senhor, aquele povo murmurando, aquele povo reclamando, Arão e Moisés saíram da presença daquele povo e se prostraram diante do Senhor. E se jogaram aos pés do Senhor e começaram a clamar. E o Senhor lhes respondeu. Disse assim o Senhor a Moisés e Arão: toma o bordão, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhes tirarei água da rocha, e dareis a beber à congregação, aos seus animais e aos seus animais. Tá, Moisés se alegrou, o Senhor deu uma orientação para ele, mas ele estava tão desestruturado, irmão, porque era muito tempo já. Ele já estava naquela situação já há muito tempo, e o povo sempre reclamando, sempre murmurando, sempre indo contra ele, contra seu irmão, aquela pressão. Sabe quando nós estamos sendo pressionados que a gente acaba explodindo? Tá me entendendo? Porque quando, né, tá tudo bem, graças a Deus, nós temos aquela sabedoria, aquela prudência de agir com entendimento. Mas quando a pressão chega, nós perdemos o foco. O povo começou a pressionar Moisés e Arão. Eles foram para diante do Senhor e o Senhor direcionou o que eles deveriam fazer. Mas Moisés já estava desestruturado emocionalmente. Já estava, né, com a sua mente
cheia. Já estava com a sua mente cansada de tantas reclamações. Aí ele sai da presença do Senhor, depois que Deus responde para ele, vai junto à congregação, toca na rocha, fala com a rocha, e assim dará água para toda a congregação e para os seus animais. Só que quando Moisés reuniu o povo, ele atribulou naquele momento. Ele irou naquele momento. E olha que a palavra de Deus diz que Moisés era o homem mais manso. É o homem mais manso da Bíblia. Mas até os mansos, aleluia, muitas das vezes eles se frustram. Por isso que a importância de nós termos uma mente sadia e um emocional sadio para que nós venhamos usufruir daquilo que Deus nos prometeu. Muitas das vezes, irmão, eu vejo casos de muitas mães que oraram a vida toda pelo filho. Servas abençoadas, servas assim, sabe, cheias do Espírito Santo. E muitas das vezes elas chegam a falecer e elas não usufruem o fruto das suas orações, das suas lágrimas. Mas aquela pessoa que ela tanto orou, porque Deus tinha projeto nisso, ela é salva, ela é resgatada e Deus usa como um canal, um instrumento de bênção nas suas mãos. Mas aquela mãe que tanto orou, que tanto chorou, ela não consegue ver com os seus olhos. Assim foi a vida de Moisés. Ele não conseguiu usufruir da terra prometida e nem ter o gosto de levar o povo até a terra prometida. Porque ele foi rebelde. Bem aqui, né? No verso 10 diz assim: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhes disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. O Senhor estava dizendo: olha, vocês foram rebeldes. Ele reuniu a congregação ali, mas naquele momento a ira subiu. Porque de tanto o povo ver as maravilhas do Senhor, ver a glória do Senhor, mas o povo nunca estava satisfeito. Quem não tem experiência com Deus, ele nunca está satisfeito com aquilo que Deus faz. Ele sempre quer mais, ele sempre quer mais. E quando há uma adversidade, ele desespera, ele apavora. Ele perde as estribeiras. Aquele povo estava dessa maneira. Sempre Deus manifestava a sua glória, mas todas as vezes quando vinha uma dificuldade, eles reclamavam, eles contentiam, eles pressionavam Moisés. Então, naquele momento, Moisés ficou irado. Ele falou: olha aqui, rebelde, poderemos nós fazer sair água dessa rocha? Poderemos nós fazer? E aí, ele levantou, né, o seu bordão e feriu a rocha. Tocou na rocha 2 vezes. E aquilo ali foi como uma afronta diante do Senhor, a santidade, porque ele não fez exatamente como Deus falou. Ele fez. Deus manifestou a sua glória. Aleluia! Mas por uma falha, ele não levou o povo até a terra prometida. Ele não pisou na terra prometida, ele apenas avistou a terra prometida. Aleluia! O importante não é começarmos bem, o importante é terminarmos bem. Isso não quer dizer que Moisés não foi salvo, isso não quer dizer que Moisés não era um profeta de Deus, isso não quer dizer que Deus, aleluia, não usou ele como um grande instrumento. E até hoje, quando Jesus estava exercendo seu ministério, ele foi para o monte e levou Pedro, Tiago e João, e ali transpareceu Moisés e Elias. É tanto que os discípulos falaram assim: Senhor, o Senhor quer que nós fazemos uma tenda, uma para você, outra para Moisés, outra para Elias? O Senhor falou não. Então Moisés não perdeu aquilo que ele tinha com o Senhor, a intimidade, ele não perdeu a comunhão, ele não perdeu a sua salvação, oh glória, mas impediu dele
a sua desobediência, porque é necessário nós obedecermos conforme o Senhor está nos ordenando. A sua desobediência impediu dele pisar na terra prometida. Essa terra prometida não é o céu. Essa terra prometida era a herança que o Senhor estava dando para o filho de Israel. Então Moisés não teve o gostinho de pisar lá. Moisés não teve o gostinho de levar o povo. Ele tirou o povo do Egito, passou grandes lutas, né? No deserto com aquele povo, várias pressões. Mas ele não teve o gosto de entrar na terra prometida juntamente com o povo. Aleluia. Cuidado. Vamos buscar a saúde da nossa mente. Quem está na frente de alguma liderança, ou seja, da sua casa, ou seja, de algum departamento da igreja, principalmente quem está na frente de toda a obra, de um grande rebanho ou de um pequeno rebanho, a qual o Senhor colocar nas suas mãos. Vamos buscar a saúde da nossa mente e do nosso emocional. Porque muitas das vezes nós não usufruímos, oramos tanto, pagamos tanto preço para poder algo acontecer, mas quando chega no final nós não conseguimos usufruir. Nós ficamos alegres, sim. Nós nos contentamos, sim, porque nós sabemos que Deus, Ele faz todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Quem é a criatura para contender com o seu Criador? Nós aceitamos a vontade do Senhor, porque a vontade dEle é perfeita, é agradável e é boa. Então Moisés, olha aqui o que Moisés respondeu quando o Senhor falou que ele não iria entrar na terra. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. Ele ainda orou. Falou: Senhor, então prepara. Prepara um homem para levar esse povo. E o Senhor já tinha preparado Josué, porque o Senhor não é pego desprevenido. O Senhor é onisciente. Ele sabe de tudo e de todos. Ele sabia que Moisés, né, por mais que ele havia começado bem, ele ia terminar transgredindo. Ele ia terminar falhando. Porque nós somos falhos. Aleluia. Mas isso não impediu que Moisés, aleluia, herdasse a sua coroa da vida, que Moisés usufrua a vida eterna. Não, ele só não usufruiu a terra prometida, a terra de Canaã. Porque naquele momento a qual ele se irou, chamou o povo de rebelde e tocou na rocha. 2 vezes feriu a rocha com ira. Ele feriu a santidade de Deus, porque o Senhor havia lhe dado uma ordenança. E quando Deus nos dá uma ordenança, nós temos que seguir a cabo, independente de qualquer situação. Por isso que é necessário nós buscarmos a nossa saúde mental e emocional, para que nós não venhamos meter os pés pelas mãos. Aleluia! E venhamos perder aquilo que nós tanto buscamos. Sofremos, choramos. A mãe que orou tanto pelo seu filho chegou a fechar os olhos, a ser recolhido pelo Senhor e não viu o seu filho ali ministrando, pregando, sendo um instrumento na mão do Senhor, porque em algum momento feriu a santidade de Deus, por não obedecer tintim por tintim que o Senhor estava lhe ordenando. Assim aconteceu com Moisés. Mas aceitamos, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele pode todas as coisas, igual Moisés falou aqui no versículo 16, o Senhor, autor e conservador de toda a vida. Ele é o autor, ele é o conservador da vida. Então nós nunca vamos contender com o Senhor, e o que ele faz é bom, perfeito, é bom, agradável e perfeito. Mas eu quero nessa manhã, assim como Deus falou comigo, em buscar a nossa saúde mental e emocional, para que nós venhamos usufruir aquilo que o Senhor nos prometeu. Aleluia. Oh, glória. Só que na vida de Moisés também, ele já sabia como
por exemplo, for o meu caso, ou for o caso de outra pessoa. O Senhor já sabe, nós não somos pegos desprevenidos. Mas fica um alerta para nós. Buscar nossa saúde mental, emocional, para que nós no final não venhamos ferir a santidade de Deus, amém? Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar ricamente nesta manhã de quarta-feira, uma palavra forte aos nossos corações, que nós venhamos, né, verdadeiramente nos posicionar